Bom, nada deu certo. Mais uma vez o Vitória ele deixa de vencer um dos jogos considerados fáceis para a equipe do Vitória. Claro que eu estou falando consideráveis fáceis, a gente olhando no começo do campeonato. A gente olhava para o campeonato e imaginava um Juventude, um Atlético Goianiense, um Criciúma, um Vasco, até mesmo o Corinthians. São jogos que o Vitória iria disputar, né? Iria poder impor o seu ritmo contra o Internacional, contra um Atlético, contra um Flamengo. Aí era tentar colher pontos lá, mas contra Cuiabá, Atlético Goianiense, Juventude, esses times, irmão, é trazer os 3 pontos, seja na casa do adversário, seja no Barradão. Mais uma vez o Vitória não fez isso. Empatou foi 1 ponto. 1 ponto. E aí me volta aquela mesma lembrança. Se lembra na semana do jogo que o Carpini chegou? Na semana do jogo contra o Atlético Goianiense, o Carpini chega, na verdade contra o Botafogo. O Carpini chega, é apresentado e depois o Fábio Mota ele faz uma entrevista e dá algumas respostas lá. Os jornalistas, os youtubers, alguém lá fazem algumas perguntas e citam o erro de planejamento do Ítalo Rodrigues. Você se lembra? E o Fábio Mota é bem claro, não existe lista de dispensa. Se não existe lista de dispensa, o torcedor do Vitória ele deveria estar apavorado, porque os atletas que a gente conseguia pontuar no início, que iriam se destacar, hoje são atletas pífios, são atletas que não se destacam. Não se destacam dos outros. A não ser o Mateuzinho, que eu acho que foi o melhor atleta até certo ponto dentro de campo. Conseguiu criar algumas jogadas, conseguiu finalizar gol no primeiro tempo, no segundo tempo fez aquele toque mais à frente para o facão do Alejandro, que o Alejandro chutou voltando. O Oswaldo faz o corta-luz e o Caio Vinícius perde um gol, bem dizer, aberto. A barra estava bem dizer aberta, o goleiro estava mais do meio para o outro canto, enquanto o lado da finalização, que era para ser, e que ele tentou, mas errou, foi muito longe, passou longe do gol, com a perna esquerda, que não é a perna predominante nele, acabou falhando. Vitória faz uma partida atípica, como vencendo todas as outras que esse elenco está proporcionando. Hoje, mais uma vez, a gente conseguiu observar a falta de vontade, de entrega desse time. Volantes. Veja bem, se você entra num time que tem 3 volantes e, dado o momento da partida, isso no primeiro tempo, o William Lepo não tinha um volante para fazer aquela tabela ali antes de chegar ao campo do adversário. Isso no campo de defesa. Aparecia quem? Eram os zagueiros para fazer esse toque. Não chega um volante para fazer aquele da opção, né, do passe, receber a bola e aí distribuir a partida. Não chega. O William Oliveira foi utilizado numa função que ele não faz essa função, função de armador. Vê mesmo, o William Oliveira. Ele é mais aquele volante cabeça de área, à frente da zaga, aquele volante cabeceador, aquele volante brigador. Ele não tem característica para estar armando o jogo, não. Tendo peças mais decisivas e com características idênticas a de um meia, no caso o Jean Mota, e muitos outros que estavam no banco de reserva e me foram entrar com quem? Com o William Oliveira fazendo aquela função. Claro que dentro do sistema tático foi um 4-3-3, mas a gente conseguiu olhar dentro da partida o William Oliveira fazendo essa função muitas vezes. Enquanto o Mateuzinho percebeu que não estava dando certo, ele saiu, desarmou os 3 atacantes e voltou para a função. E aí foi que começou a dar uma engrenagem a mais o Vitória. Veja bem, não espere desse elenco uma evolução brutal na próxima partida, porque não vai fugir muito disso. Até que contrate, até que mande muitos atletas desses embora, não vai fugir disso. A gente consegue enxergar no Mateuzinho, a gente consegue enxergar no William Oliveira, a gente consegue enxergar
no William Lepo, tentativas de jogadas frustradas, que tem a discussão entre eles, não dizendo, vai para aquele canto, mas, poxa, meu irmão, é aquele ali, tu tem que aparecer aqui. Essa desconexão, e eu não sei se é no treino que está acontecendo alguma coisa, mas os atletas, eles parece que não treinam jogadas, parece que não estão treinando jogadas, se estão treinando, não estão guardando o suficiente para impor dentro de campo, para saber onde o adversário tem que estar e onde você vai aparecer para ser referência. O Alejandro, a partida de hoje, é mais uma partida das muitas que ele fez. Um atleta que, quando aparece, perde gols, tenta ligações sem nenhuma perspectiva de acertar, porque quando você me recebe uma bola de costa, tem um volante como é o William Oliveira, né, por mais que, como eu falei, ele não tenha a característica de estar armando o jogo, mas uma bola em uma ligação direta, até zagueiro faz uma ligação direta. O Oswaldo ou o Mateuzinho partindo em contra-ataque, até zagueiro faz. E o Alejandro recebia essa bola, umas 2 vezes eu percebi isso, no meio de campo, ele sozinho tentava fazer a parede e fazer a ligação direta. Ele de costa para o ataque. Onde tinha um seu colega, que era o William Oliveira, para fazer essa ligação. Então, é um time totalmente descontrolado. Vai precisar de muito esforço o Carpini para tentar botar esse time no eixo. E quando eu falo esse time, é algumas peças, porque muitos desses atletas têm que partir, ir embora, meu irmão. Ir embora. Já chega. Já não dá. Parece que não tem mais clima. A conexão não é a mesma. Faz muitos jogos que não é a mesma. O descontentamento de alguns é visível, isso dentro de campo. É finalizações frustradas. É tentativas de dribles frustrados. O Wagner Leonardo, hoje, que por muito tempo foi o atleta mais seguro do Vitória, hoje a gente conseguiu enxergar dentro dos olhos deles e dentro da movimentação dele o nervosismo. Com 11 minutos, o Vitória já tinha 2 jogadores amarelados. Isso não pode acontecer. O Caio Vinícius hoje escapou de, mais uma vez, ser um atleta do Vitória expulso, porque ele me dá um carrinho do jeito daquele. Eu não disse que é para cartão vermelho, mas no segundo tempo, ou no primeiro tempo ainda, no segundo tempo, ele me dá um carrinho quase idêntico. O Eric, o cabelo louro, meio dread que entrou, ele dá um drible dá o drible nesse Caio Vinícius e ele parte seguindo o Eric. O Eric adianta a bola, ele dá o carrinho do mesmo estilo do primeiro tempo. Sorte que não pegou no Eric, porque senão só toca, ele cai e é o segundo cartão. E mais uma vez poderíamos estar falando aqui de um atleta que foi expulso. Já chega. Foi gasto com o Leonardo 3 milhões, com o Janderson 5 milhões, com o William Lepo alguns milhões, Jean Mota também. Então foi gasto com alguns atletas dinheiro que não estão dando fruto. Até agora não deram fruto. A não ser o William Lepo, que é ele ou ninguém. É ele ou improvisar alguém ali. E eu não estou dizendo que ele vem performando mal, mas ele precisa de uma aproximação ali para fazer a tabelinha. Sem isso, o lateral, que é ofensivo como é o William Lepo, não vai valer de nada. Não vale de nada. Tá precisando o Vitória tomar um jeito urgente. E essa lista de dispensa, por mais que eu acho que ele falou que não existia, para dar uma acalmada nos bastidores, mas eu tenho certeza que essa lista existe e que tem que ter muito atleta ruim, péssimo, mandado embora.